O Melhor e Mais Justo de hoje debate as investigações sobre o vazamento de informações de correntistas em uma agência do HSBC em Genebra, na Suíça. Participam desse debate aqui comigo Lino Bocchini, jornalista, editor de mídia online da Carta Capital, e Marco Aurélio Florencio Filho, presidente da Comissão de Direito Penal e Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui seção São Paulo. Na apuração do Swiss Leaks, trabalham 163 jornalistas de 51 países e 63 veículos de comunicação diferentes. No Brasil, a investigação é coordenada pelo jornalista Fernando Rodrigues, membro do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, o ICIJ, que publica as reportagens em seu blog, que está hospedado no portal de notícias UOL, que é do Grupo Folha de São Paulo. Jornalistas do Globo passaram também a integrar a equipe de apuração agora em março de 2015. Como vocês avaliam o trabalho da mídia e o trabalho do consórcio de jornalistas nesse caso? Lino. Bom, eu não tenho como avaliar o trabalho de toda a mídia que está sendo feito fora do Brasil, né? Assim, mas eu acho que, de novo, nessa questão do que é didático e útil para toda a sociedade mundial, eu diria, inclusive para explicitar o poder da mídia no mundo, né? Assim, uma série de veículos de comunicação, não só no Brasil, os proprietários estão aparecendo no Swiss Leaks, né? No Brasil, muitos deles, inclusive proprietários dos dois grupos envolvidos nas investigações, né? Assim, a família Marinho, que é proprietária das organizações Globo, está no Swiss Leaks, tem lá uma série de contas. E o Luiz Frias, que é proprietário do UOL, enfim, e do Grupo Folha, junto com o irmão dele, Otávio Frias, também tem conta também tinha conta no HSBC de Genebra nessa época. Eu acho que isso é bastante interessante, porque mostra, enfim, às vezes as pessoas se esquecem que os veículos de comunicação são grandes empresas, né? E tem que ter muito poder econômico, enfim. E isso também ficou explicitado aí com esse caso. É um pouco só temerário ficar na mão, mas aí eu não vou responsabilizar o consórcio internacional, porque não tem como eles saberem as realidades da imprensa, as particularidades de cada um dos 200 países, 203 países que estão envolvidos. Então, eu acho que, mas falando do Brasil, ao escolher determinadas pessoas, determinadas organizações, você tem ônus e bônus numa história dessa. Em tese, ao se associar a empresas que têm alguma estrutura, te permite uma capacidade de investigação e análise daqueles dados um pouco mais ampla. Porém, você delega para aquelas pessoas um poder muito grande, né? O Fernando Rodrigues, no começo da divulgação do caso, o que ele afirmou e escreveu no blog dele? Que ele iria soltar aos poucos as informações, porque ele teria passado os dados para o COAF e para a Receita Federal, e que somente as contas que houvesse algum indício de ilícito, de acordo com a análise desses departamentos do governo federal, somente a ele divulgaria. Ele não está respeitando o critério que ele próprio se colocou, né? O primeiro grupo de contas que ele divulgou eram de investigados no âmbito da Operação Lava Jato. Não vou fazer a avaliação de que se é notícia ou não é, eu acho que é notícia, mas não respeito os critérios dele, porque são investigações que não transitaram em julgado. As celebridades que foram divulgadas num segundo pedaço, nenhum caso também havia indício de ilícito. Inclusive ele coloca um parágrafo nessa divulgação que, na minha modesta opinião, enfim, eu não vou usar adjetivos. O parágrafo é o seguinte: ele divulga lá uma série de celebridades ou o escritor Paulo Coelho, etc., que teriam contas, tinham contas na HSBC naquela época. Ele fala que algumas delas receberam verba de Lei Rouanet em algum momento da vida delas. Mas, nas aspas dele, não seria correto nem adequado afirmar que tem alguma ligação entre o dinheiro público da Lei Rouanet que elas receberam e as contas. Então, por que está citado? Né? Assim, esse tipo de afirmação que ajuda a derrubar os mitos de imprensa imparcial ou de imprensa, enfim, porque não existe isenção total na vida, né? Assim, não existe imparcialidade total na vida e não tem problema. Só não vamos ser hipócritas e dizer que existe porque não existe. Por que se escolhe
primeiro você diz, não, eu vou aguardar os dados do governo federal. Aí depois você escolhe primeiro soltar os da Lava Jato que ainda estão sendo investigados, depois celebridades, depois determinados empresários, depois Ou seja, empreiteiros. o modo de soltar a informação Ele também já é escolhe. um modo que já manipula e organiza um pouco o impacto dessa informação, tá certo? Parcial, né? Absolutamente pela visão dele é o que parcial, ele tem né? por imparcial. Não, mas não tem problema. Eu digo assim, mas se não tem critério de ver quem está cometendo ilícito ou Abre a lista alguma... inteira. Então né? abre a lista toda. Perfeito. Abre a lista toda e deixa a sociedade avaliar. Deixa todos os jornalistas avaliarem, etc. Fala assim, olha, estão aqui os 8.000 nomes dos brasileiros que estavam na lista do HSBC. Não tenho como afirmar que eles cometeram algum ilícito. Mas essa lista agora virou pública, então está aqui. Perfeito. O conjunto da sociedade que ajude a avaliar se tem ou não algum problema. Agora ficar a conta-gotas atendendo a interesses que a gente não sabe exatamente quais são, fazendo um vazamento do vazamento de forma seletiva, eu diria que é algo, pelo menos... O curioso é que a gente vive no Brasil uma situação quase kafkaniana, né? Porque a gente tem vazamentos seletivos em processo legal. Então, os nomes vão saindo a conta-gotas, parece que eles são pautados pela imprensa para você poder manter as notícias e para afetar mais determinados grupos do que outros. Agora a gente tem notícias seletivas, quer dizer, o cara está de posse de um conjunto de informações num grande veículo de comunicação do Brasil, todo mundo sabe que ele está de posse desses nomes e ele resolve, provavelmente com a anuência do seu meio de comunicação, a soltar por conta-gotas, segundo a sua própria conveniência. Isso não é estranho? Numa democracia, isso não é estranho? Sim, até porque, como o Lino mencionou, a gente tem o problema aqui de identificar o respeito dos próprios critérios estabelecidos. Acho que não foi tido uma regra, foi criada por ele uma regra, e essa regra não foi estabelecida, cumprida. O que a gente visualiza, assim, pelo panorama legal sobre esse contexto, é que primeiro, de fato, há um sigilo dessas comunicações. Tem uma lei 105 de 2001, uma lei complementar, que trata sobre o sigilo das comunicações financeiras, né, todas elas. E também a gente tem uma lei aí de sigilo processual, que para essas é muito interessante a gente ter a divulgação de um processo que corre em segredo de justiça, e me causa assim espanto com a dificuldade que os advogados têm com procuração, ou seja, por lei teria a possibilidade para acessar essas informações e não tem. Na prática não consegue e a imprensa consegue sem procuração. Então, às vezes também as próprias autoridades, porque de fato, se essa informação ela foi vazada, ela vazou por alguma autoridade, porque o processo está em sigilo de justiça, essas informações estão salvaguardadas em algum veículo. Caso não sejam informações internas, né, não como nesse caso do SwissLeaks, que as informações vieram de outro país para cair para a mão de um jornalista específico, mas no caso de processo, a gente tem como identificar que de fato houve aí a prática desse ilícito, dessa violação, se foi remunerado para ter essa violação mais outro ilícito criminal. Então há uma dificuldade muito grande quando a gente trata dessas informações Lino, sensíveis. Em março agora de 2015, o Globo, não aí um jornalista, mas o jornal, né, o Globo, passou a integrar as investigações. Quer dizer, o consórcio admitiu um segundo veículo brasileiro, além do UOL, né, e aí não um jornalista, mas um veículo. Por quê? Quer dizer, há notícias de por que foi incluído mais um veículo brasileiro e por que o Globo? O Globo provavelmente porque ele deve ser signatário e associado ali do ICIJ, enfim, daquela entidade internacional lá de jornalismo investigativo. Agora, o porquê da escolha, o ICIJ ele não foi muito claro, enfim, inclusive ele foi até questionado por alguns jornalistas brasileiros e de outros países, quais critérios foram utilizados para essa escolha, porque interesses políticos e econômicos à parte, é um tesouro jornalístico, naturalmente, essa lista. Com certeza. Então, eu acho que esse questionamento é natural. Assim, eu gostaria de ter essa lista, gostaria de ter sido escolhido, imagino que qualquer jornalista gostaria. Né? Então, de fato, gera esse burburinho sobre os critérios. Eu não sei te afirmar qual foi o motivo real. Eu diria que se o ICIJ respondesse, porque ele não responde, aos questionamentos, talvez ele falasse o que normalmente se fala nesses casos, que foi
utilizado em outros vazamentos, que é para ter mais poder de análise de todo o volume de dados, que é muita coisa, de fato. Para fazer uma divulgação, que nem a que foi feita recentemente agora, dos políticos envolvidos, eles tiveram que cruzar os nomes de todos os parlamentares com mandato, e colocar outros expoentes sem mandato ali no meio, e de todos os deputados estaduais, e escolheram 3 câmaras municipais, a de São Paulo, a de Belo Horizonte e a do Rio de Janeiro. Ou seja, já foi feito um recorte também. Eu acho um recorte defensável, mas sempre é um recorte, né? Assim, se houve um envolvimento, por exemplo, de vereadores de qualquer uma das outras câmaras municipais, das outras 6.000 e não sei quantas que tem no Brasil, eles não estarão nessa divulgação. De novo, por isso eu defendo que deveria ter sido soltada a lista inteira. Se você não tem critério na divulgação, nos seus critérios jornalísticos que você julga adequados, então abra para a sociedade. Mas aí entra a vaidade, enfim, aí eu sou obrigado a falar, né? Me perdoe o Fernando Rodrigues e o UOL, mas aí tem claramente uma dose de vaidade, uma dose de outros interesses e coisas que não são o interesse público. Então, o que eu estou me perguntando aqui, na condição de leitor, na condição de cidadão, na condição de cidadão brasileiro, se você tem um conjunto de possíveis suspeitos de ilícitos financeiros num escândalo internacional, já entendido como escândalo pela França, pela Suíça, enfim, já reconhecido como tal, e nós sabemos que a gente tem aqui uma agência de notícias, um jornal, enfim, que dispõe dessas informações. Por que o cidadão não pode ter acesso? E por que isso pode ser transformado num capital privado que ele vai me vender a conta-gotas se eu for assinante do portal ou se eu comprar o seu jornal e assim por diante? Quer dizer, isso não é um furo, isso não é produto de uma investigação desse veículo. Isso é um vazamento internacional que acabou por contas de negociações internacionais, sendo também partilhado para ser investigado por um consórcio de jornalistas. Quer dizer, o fato de fazer parte do consórcio permitiria, pura e simplesmente, que eu privatizasse essa notícia, uma notícia que já está, não é uma notícia que está sendo apurada, uma notícia que já está na mão, a lista já existe. Cartel da informação, né? Nós estamos falando de um novo cartel, quer dizer, novo cartel. O Brasil está cheio de cartéis, né? Do trem, do metrô, nós temos cartel do petróleo, agora nós temos cartel na imprensa também, quer dizer, é um negócio que me parece curioso, né? Que vocês pensam sobre isso? Do ponto de vista jurídico, Marco, isso é defensável? A imprensa tem liberdade total, né? Então qualquer tipo de censura e dizer que haveria um cartel aqui, nessa brincadeira, não compactuaria com o que é de fato a imprensa. Acho que aqui se resolve muito mais do ponto de vista ético. Mas eles não estão censurando a informação do cidadão ao reter essa lista? Acho que seria mais uma questão ética do que de fato uma questão jurídica, até porque essas informações estão em segredo no sentido de sigilo fiscal e sigilo bancário. O que é que a gente tem aqui? Tem justamente a saída de ter dito que notificou o COAF, para depois o COAF dizer que de fato essas informações, algumas são ilícitas e aí dá a divulgação, mas outras são lícitas para não trazer uma exposição. Mas pelo ponto de vista do cidadão... Mas furou esse critério e começou a vazar seletivamente. Sim, com certeza, isso é fato. Mas do ponto de vista do cidadão, é muito importante ter em mente para esse tipo de crime que o cidadão fica muito com a sensação de impunidade, não é? A gente vê muito porque os crimes têm de fato uma prescrição, e a gente está falando de fatos anteriores a 2010, inclusive, mas a manutenção dessa conta não é como se o crime estivesse acontecendo a cada momento. Então, a existência dela hoje, por exemplo, faz ela existir, se existia da década de 80 até hoje, o fato que eu vou levar em consideração é a manutenção de conta. Se ela é mantida hoje, então é a partir daí que eu começo a contar o prazo de prescrição, para que também a gente não fique, estamos falando de fatos de muito tempo atrás, e na época de cartel do metrô, e que isso vai prescrever. Não. É diferente, por exemplo, nos acordos que são feitos em determinado momento e é executado, e de fato eu tenho que levar como o momento da prática do crime, aquele momento que existiu o acordo do cartel, para uma manutenção de conta no exterior. Por quê? Porque se ela existe, eu vou contar a partir do momento que ela foi fechada. É a partir daí que deixou o crime de acontecer. Isso é muito interessante o cidadão saber, para não ficar com uma falsa sensação de que esse vai ser mais um caso que não será resolvido por conta do grande lapso temporal aí que se passou. Lino, como é que você vê essa situação?
sobretudo num momento de disputa, inclusive na mídia, quer dizer, hoje com a internet, etc., um conjunto de vozes se fizeram mídia no Brasil, sem a condição de ter os mesmos recursos financeiros que têm as grandes empresas de mídia, daí a gente chama a grande mídia e a mídia alternativa, independente, etc. Como não é a grande mídia, não tem os recursos necessários, eventualmente, para participar de certas escolhas, para ser escolhido como destinatário de um conjunto de informações, e então retém e solta essas informações segundo seus próprios interesses comerciais, de venda, de vender mais jornal, enfim, e políticos. Enfim, eu sou partidário do que disse aqui o Max. Eu acho que a liberdade da imprensa ela deve ser absoluta, não pode ser condenada. Enfim, eu acho que eles têm direito de fazer o que eles estão fazendo. Só de fazer esse vazamento, do vazamento de forma seletiva, tal, tudo isso não é ilegal. Eu acho que eles têm que ter esse direito. Mas eu acho que não assumir interesses é hipócrita. Né, assim, todo mundo tem interesses, todo mundo faz escolhas. Ao ficar fingindo que isso não está sendo feito, é difícil de acreditar. Então, quais são os critérios? Assim, ele recebeu uma iluminação, né, assim, não existe, se não tem critério técnico, é um critério do que ele julga correto. É um critério tudo ético, bem. mas é um critério político. Não, então tudo Agora, bem, assuma. Eu quero deixar uma pergunta. Eu quero deixar uma Assuma as suas pergunta. posições. Eu quero deixar uma pergunta para a gente voltar para o próximo bloco, que é o seguinte: quais seriam esses interesses políticos que estão hoje em jogo nesse caso? Daqui a pouco, depois do intervalo.